existir essa a boa relação. Vamos também passar aqui ao longo do programa algumas informações sobre a prisão preventiva, alguns artigos da lei da prisão preventiva, por exemplo, dos casos de prisão e quem pode efetuá-la, onde e quando se realiza a prisão, casos em que não deve ser efetuada a prisão. Estamos a falar da prisão preventiva. Bem, a Procuradoria Provincial descarta excesso de prisão preventiva em Luanda. A Procuradoria Provincial de Luanda deu a conhecer no passado mês de abril que já não existe excesso de prisão preventiva na capital do país. De acordo com a Procuradora Maria Teresa Manuel, o órgão sob sua responsabilidade passa agora a fazer a gestão direta da instrução processual, crimes públicos e ações cíveis à luz do previsto na Constituição da República. Estas mudanças permitirão reforçar a fiscalização e a legalidade nas esquadras policiais, estabelecimentos prisionais e nos tribunais. Neste quadro, frisou a Procuradora, as baterias do setor estarão agora viradas para os condenados, num processo de auscultação das suas situações carcerárias. Onde haver alguma irregularidade ou ilegalidade, nós trataremos de fazer a reposição da legalidade, frisou a Procuradora Provincial, doutora Maria Teresa Manuel. Com isto aqui, doutor, os casos serão mais céleres, haverá uma maior atenção na resolução dos casos que serão apresentados ou nas esquadras de polícia ou mesmo, no caso, a nível das esquadras de polícia, a nível da Procuradoria-Geral da República. Sim, bem, não sei, se calhar, muito sinceramente... Porque diz que o órgão, agora sob sua responsabilidade, passa agora a fazer gestão direta da instrução processual, crimes públicos e ações cíveis, à luz do previsto na nova Constituição da República. Exatamente, mas eu queria só aqui realçar que, bem, não sei, se calhar alguns constituintes nossos não tenham sido inclusos nessas estatísticas quando diz que se descarta excesso de prisão preventiva. Porque há sim excesso de prisão preventiva, em instrução, assim como em juízo, depois vamos ver. Bem, eu não tenho dúvida alguma de que a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria Provincial, tenha muita vontade de resolver esses problemas. Mas o problema é que a solução não passa só pela própria Procuradoria. As estruturas têm que ser criadas de modo a se enquadrar mais funcionários, mais meios para tornar mais célere o tratamento dos processos, pelo menos o tratamento dos processos em instrução. A lei constitucional, pronto, apesar das opções políticas, que tem sido muito badalada, em termos do reforço dos direitos fundamentais também é muito rica. E também já estabelece que as pessoas têm o direito de serem julgadas num prazo célere, etc, etc. Um dos problemas que faz com que haja excesso de prisão preventiva em instrução é também a morosidade dos processos. Isso pode também ser um problema humano, né? Pode haver um pouco de letargia, se calhar, não sei. Mas é essa situação em que há um processo com um determinado um profissional da área a instruir e que pronto, não trabalha com a diligência que se quer. Aí há necessidade dos superiores hierárquicos exigirem muito mais daqueles, mas não podem exigir além das capacidades humanas. Para dizer que eu acredito que a Procuradoria vem lutando para que este mal seja debelado. E até é de se louvar a tudo que o Procurador-Geral da República tomou no quadro da Semana da Legalidade. Quer dizer, houve uma exceção que, para além das palestras que são muito frutíferas, também houve visitas às cadeias, às pessoas que vivem esses excessos ou não. Isso foi muito bom. Eu, pessoalmente, tenho alguns constituintes que louvaram muito essa atitude, e face à própria visita do procurador, houve alguns processos que tiveram alguma celeridade, porque era flagrante o excesso de prisão preventiva. Bem, eu acredito que prisão preventiva preparatória, dar-nos todo um subsídio em relação para uma melhor compreensão de quem está a acompanhar este programa, o cidadão e a justiça. Os nossos a ser abordado aqui nesta sexta-feira, 14 de maio de 2010, na Rádio Eclésia, emissora católica de Angola.
Vamos para outros aspectos em relação à prisão preventiva. O secretário de Estado para os Direitos Humanos reconheceu em fevereiro passado algumas irregularidades em Cabinda. Bento Bembe diz que, apesar de algumas detenções arbitrárias, cada caso é um caso. O governante, numa das suas visitas, por outro lado, o secretário de Estado para os Direitos Humanos aponta alguns excessos por parte da Polícia Nacional. Entretanto, o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Angola exorta em comunicado a todos os órgãos da administração da justiça, em geral e em particular os órgãos encarregues da investigação e da instrução dos processos de crime, a observarem rigorosamente a atual Constituição, bem como a legislação ordinária vigente. Segundo a ordem, todos devem respeitá-los. E por cá, em Luanda, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, realizou nesta quinta-feira em Luanda uma visita de campo ao município do Rangel. Samakuva foi também constatar as condições do Hospital Cadeia de São Paulo, o Hospital Américo Boa Vida e o Mercado dos Congoleses. No final da sua visita ao Hospital da Cadeia de São Paulo, Isaías Samakuva disse haver ainda excesso de prisão preventiva naquela unidade prisional. Estamos a falar da Cadeia de São Paulo. O líder do Galo Negro considerou de crónico os problemas vividos pelos reclusos na cadeia de São Paulo. Vamos ouvir as declarações de Isaías Samakuva, o presidente da UNITA. O Hospital de Prisão que visitamos, já nos referimos a esta prisão de manhã, mas nós ficamos com a ideia de que os problemas que normalmente se levantam sobre as prisões, sobre as detenções, de facto existem, continuam e requerem esta solução. Refiro-me essencialmente aos problemas de prisão preventiva. Nós reparamos que num universo de 300 e poucos detidos, há quase metade, portanto, com prisão preventiva já ultrapassada, com prazo de prisão preventiva já ultrapassado. Não foram julgados ainda, estão aí. Há questões que foram também levantadas como sendo as da alimentação de reclusos. Alguns são tuberculosos, portanto requerem também boa alimentação, eles levantaram essa questão. Enfim, há problemas que eu direi que são quase crónicos e requerem, portanto, uma solução. Aliás, há que referir também a questão de menores misturados, portanto reclusos, menores reclusos, nas mesmas prisões com adultos. Isaías Samakuva, presidente da UNITA, e aqui a questão da prisão preventiva na cadeia de São Paulo. Mais de 300 reclusos, pelo menos a metade destes reclusos, estamos a falar de 150 reclusos que estão na condição de uma prisão preventiva excessiva, constatou o Isaías, presidente da UNITA, Isaías Samakuva, e a questão também dos menores, esta mistura menores, pessoas mais velhas e os adultos naquela instituição prisional. Doutor, uma questão pontual, que é propriamente na cadeia do São Paulo, esta questão da prisão preventiva, de constatar mais de 300 reclusos, pelo menos metade na condição de excesso de prisão preventiva. Bem, no caso, a ter em conta que as instituições têm que analisar. Bem, isso é verdade, isto é extremamente condenável, mas, no entanto, eu pessoalmente não posso deixar de ter em consideração do que, pronto, é um político que foi ali à cadeia, se calhar não, efetivamente teve aspirações políticas, e em relação a isso, muito sinceramente, eu não posso pronunciar-me. Mas fica a atenção da questão da prisão preventiva. Sim, pronto, os órgãos que são, ou as autoridades, nesse caso, visadas por essas declarações, nesse caso, têm o direito o direito contraditório, no sentido de dizer o inverso do que ele diz. Mais do que isso eu não posso dizer. Ok, Dr. Delfonso Manico. E para uma reflexão a este programa, convidamos os juristas Celestino Kenda e Márcio Daniel. Bem, tentámos contactar e nós, para que fôssemos ao encontro destes juristas, mas não conseguimos. Então pedimos aos doutores que ligassem aqui para a estação e